Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 5 de dezembro, segunda-feira, vamos falar sobre o risco dos animais peçonhentos. Em outubro, uma criança de 3 anos morreu após ter sido picada por um escorpião aqui em Campo Grande. Então vamos tirar todas as dúvidas para que cada um possa entender quais são os riscos, o que pode acontecer, quais medidas devemos tomar imediatamente após a mordedura dos animais peçonhentos. Os abraços de hoje vão para Terezinha dos Santos, moradora lá do bairro Copa Sul, também para Natalina de Oliveira e seu esposo, moradores do bairro Vila Nasser, e para Mônica Soares e seus familiares, moradores do bairro Jardim Los Angeles. Um abraço especial a todos os funcionários do Hospital Universitário. Esse hospital maravilhoso que atende muito bem a população do estado do Mato Grosso do Sul. Um abraço aos médicos, funcionários, todos os servidores do HU. Em outubro deste ano, uma criança de 3 anos morreu após ter sido picada por um escorpião amarelo. Esse tipo de escorpião está invadindo o estado e colocando em risco a vida da população. Trata-se do escorpião mais venenoso do Brasil. A morte da pequena Maria Eduarda, em menos de 24 horas, assustou as autoridades em saúde. Ela morava no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, e foi picada ao pegar o sapato e ser surpreendida pelo escorpião que estava dentro deste sapato. Chocou toda a nossa cidade, o nosso estado, e por isso estamos aqui com um amigo especialista, Dr. Sandro Trindade Benites, ele que é pediatra e responsável clínico pelo Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Civitox. Boa tarde, doutor Sandro. Boa tarde, doutor Paulo. Eu começo lhe perguntando, já que o senhor é uma autoridade nesse assunto. É comum uma pessoa morrer através da picada do escorpião? Não, é muito raro. Vai ser assim, depender de várias causas. Uma delas é a espécie do escorpião, isso que o senhor acabou de falar, né? Nosso estado agora, há pouco tempo, o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, tem notificado a presença desse escorpião amarelo grande, que é o Titus cerulatus. A idade da criança abaixo de 7 anos, ela tem um risco muito maior, porque o peso é menor e a ação do veneno vai ser maior. O tempo entre a picada e o recebimento imediato do soro também conta bastante. E muitas vezes a sensibilidade do indivíduo. Algumas pessoas têm uma sensibilidade diferente a outras, mesmo com a mesma quantidade de veneno e o mesmo peso. Bom, o senhor acabou atendendo a Maria Eduarda. Passa um pouquinho desse quadro para que a gente em casa possa entender um pouco como é que realmente tudo aconteceu. Bem, a Maria Eduarda ela foi picada em casa, tentou-se entrar em contato com uma ambulância para que fosse feita a remoção dela de casa até a unidade de saúde. O que eu falo que a gente tem que evitar isso, o mais rápido possível chegar até a unidade de saúde. Independente de carro, de ambulância, tem que entrar dentro do carro do vizinho, do amigo, do padre, do pastor e ir para a unidade de saúde. Chegando lá, ela foi entrada em contato com o professor, né, que é doutor Moreira, que atendeu muito bem, entrou em contato com o Civitox, mas infelizmente, no caso da Maria Eduarda, ela teve uma piora muito rápida, ela precisou ser evacuada do posto Coronel Antonino até o hospital regional, que é a referência, onde ela imediatamente recebeu o soro. Só que esse veneno, esse escorpião, quando ele pica uma criança, é diferente. O veneno ele tem um tropismo, uma afinidade pelas fibras do coração. E ela vai lá e destrói a fibra cardíaca, levando uma falta de ar, uma insuficiência respiratória grave
por falha na bomba do coração que foi afetada pelo veneno do escorpião, que foi o que aconteceu com a Maria Eduarda. Doutor Sandro, as crianças elas estão mais sensíveis às complicações? As crianças muito mais. Quanto menor a área de superfície corporal, quanto menor o peso, a sensibilidade ao veneno é maior. Então, um grupo de risco, tanto é que a orientação que a gente faz para os profissionais de saúde é a criança abaixo de 7 anos, a gente faz o soro quando a gente tiver qualquer manifestação fora do local da picada. Uma manifestação simples de dor, a gente vai fazer só analgésico. Uma manifestação além da dor, uma criança que foi picada por um escorpião e apresenta dor na barriga, vontade de vomitar, que é a náusea, ou vômito, já está indicado a receber o soro. Diferente do adulto. O adulto só está indicado o soro em casos graves, né? Alteração grave da frequência cardíaca, uma insuficiência respiratória, a criança não. A gente não vai deixar chegar nesse estado para a gente poder fazer o soro. Até porque o óbito em adulto é muito mais raro do que o óbito, do que a morte por picada de escorpião em criança. Quer dizer, então, que por conta desse veneno ter um tropismo, quer dizer, ele tem uma facilidade em ir para o coração. As artérias do coração, a parede cardíaca, ela é toda alterada, levando a esse risco imediato da morte. É por isso, então, que essa remoção, esse resgate da criança ou do adulto, aonde foi a picadura, aonde ele sofrer essa mordedura, aonde ele sofrer esse ataque do escorpião amarelo, tem que ser imediatamente removido para um setor de saúde. Perfeito. Até porque o soro tem que ser feito dentro de uma unidade hospitalar. Como a grande maioria das picadas por escorpião, elas são benignas, mais de 95%, 99% dos casos não vai ter a necessidade de fazer o soro, é necessária uma avaliação prévia do profissional na unidade de saúde mais próxima. E antes da gente fazer o soro antiveneno, anti-escorpiônico, é necessário fazer a medicação prévia, com 15 a 30 minutos de antecedência, que é um antialérgico, um anti-inflamatório, né, um protetor de mucosa gástrica, a gente fala, né, bloqueador de H1, H2, mas antialérgico e anti-inflamatório, para depois ser feito soro. Então o médico, quando ele se deparou com uma criança ou um adulto que foi picado por escorpião, se tiver necessidade de fazer o soro, na própria unidade de saúde ele já vai fazer um anti-inflamatório, que é um corticoide, um antialérgico, né, a prometazina, e depois ele vai encaminhar para fazer o soro no centro de referência. Vamos agora para todo o Mato Grosso do Sul. Qual é o procedimento correto após a picada de um escorpião? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, estamos falando do perigo dos animais peçonhentos. No caso principal, o escorpião. Exatamente, tivemos um óbito de uma menina de 3 anos, a Maria Eduarda, que chocou todo o estado do Mato Grosso do Sul. E estamos aqui hoje com um amigo, o Dr. Sandro Trindade Benites, ele que é pediatra e responsável clínico pelo Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Civitox. Dr. Sandro, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. Em caso de picada do escorpião, qual é o procedimento que nós, adultos ou amigos, se um adulto for picado, o que nós devemos fazer de imediato para tentar evitar as complicações, como foi o caso da Maria Eduarda? Então, imediatamente, como eu disse no bloco anterior, levar para a unidade de saúde mais próxima. Não necessariamente essa unidade vai ter o soro para ser feita ali, mas a avaliação inicial, os riscos, a estabilização do paciente vai ser feito pelo profissional, pelo médico que vai estar ali na ponta da linha. Aí sim, de lá, ser encaminhado para a unidade de referência se for necessário. Você querer matar o escorpião e levar é uma boa opção para que a gente faça a identificação. Porque não é porque o escorpião é amarelo que ele vai ser o Titus cerulatus. Não é porque é o preto que ele vai ser o Titus paiense. Tem que ser feita a identificação desse animal. Se eu não conseguir matar o animal e levar, não tem problema. A gente consegue fazer, pelo quadro clínico que a criança, que o adulto, que o paciente apresenta, a gente sabe se é o Titus cerulatus ou se é
um escorpião que não tem uma peçonha, que não tem um veneno tão potente como é o Titus cerulatus. Não adianta lavar em casa, botar gelo, nada disso. Medidas heróicas, Isso. achar que sabe, vou colocar um específico pessoa que cura tudo, Isso. vou jogar um gelo ou uma borra de Nada café. disso. Não, você está perdendo tempo. Certo. É uma vida que está em jogo. Mas eu vou benzer, tá bom, benze no caminho. É isso aí. Né? Eu vou fazer uma oração, vou chamar o pastor, o padre, faça, mas no caminho. Né, entre a casa e a unidade de saúde mais próxima, porque oração, reza, uma prece junto com o soro vai ajudar muito a criança. Quais são outros tipos de animais, além do escorpião, dos animais peçonhentos, que podem estar aí atacando a população, principalmente que agora, dezembro, já começa as crianças, os jovens nas férias escolares. E acaba tendo um número de acidentes até maior. E não é só isso. Dezembro, janeiro, é época de chuva. Então a gente tem não só os escorpiões, mas a gente tem um aumento enorme no acidente por serpentes. O nosso estado, pela característica geográfica, a gente tem uma quantidade muito maior de acidente por jararaca. Né? Cascavel, apesar de ser mais raro, de cada 10 casos de acidentes por serpentes, uma é cascavel, o veneno é muito mais potente. Também agora, em novembro, nós tivemos um óbito de um paciente adulto vítima de acidente por cascavel. Na criança é muito mais grave também. A aranha peçonhenta. Então nós temos aqui a aranha marrom, nós temos a outra aranha viúva negra, que antes no nosso estado a gente não tinha um veneno tão potente, mas hoje com a globalização a gente está importando dos estados vizinhos a viúva negra, que tem um veneno mais potente, assim como o Titus cerulatus, o escorpião mais potente que agora a gente tem no nosso meio, e a lonômia, que é uma lagarta que nós não tínhamos no nosso estado também, que ela tem um veneno que destrói o nosso sistema de plaquetas, de coagulação, ela causa uma hemorragia maciça. A gente já tem 1, 2, 3 casos, principalmente trabalhador rural, vítima de acidente por lonômia. E o Civitox dispõe também do soro antilonômico. O soro específico anticrotálico, que é anticascavel, específico antibotrópico, que é antijararaca, antiescorpiônico e antiaracnídeo. Então é um soro específico para cada tipo de animal peçonhento. Para cada um deles, doutor Sandro, existe um procedimento diferente ou esses animais é sempre o mesmo procedimento? Não. Infelizmente, medidas heróicas vão piorar a situação. Pelo contrário, né, se você não levar, quanto mais rápido o soro, melhor o prognóstico, melhor a chance de sobreviver e viver sem sequela. De qualquer dessas mordeduras? Principalmente serpentes. De repente a pessoa vai lá e faz o torniquete, totalmente contraindicado. Pior, o veneno fica localizado e a chance de perder um membro é maior. De repente eu vou tentar retirar o veneno, eu faço incisões. A pele é uma barreira protetora. Você risca a pele, corta, ainda coloca a boca, que é cheia de bactéria. Vai sugar o veneno, não vai sair nada. É como se tivesse dado uma injeção numa pessoa. Não adianta mais você tentar cortar. Então essas medidas heróicas atrapalham o tratamento, pioram o prognóstico, a chance de sobrevida do paciente. O hospital regional é realmente a referência para a mordedura desses animais? Sim, a referência. Os profissionais, o Civitox, apesar de não estar dentro do hospital regional, por uma questão logística, estão reformando o pronto-socorro, o nosso contato direto com os profissionais de lá existe. O soro hoje, de todos esses animais que eu falei, está disponível dentro do hospital regional. Vamos supor que um paciente vai parar na Santa Casa ou no HU. O soro vai ter que ser transferido do regional até esses hospitais. Porque o soro é armazenado, preparado, tem que ser mantido numa temperatura certa, entre 2 e 8 graus, e o local preparado para isso é o hospital regional. Para que a gente possa entender, e o interior do estado todo entender, o Civitox não atende só Campo Grande, atende o estado inteiro. O estado todo. Fala um pouquinho do Civitox, até porque antes do Civitox tinha um outro nome. Era o CIT. Então, o Civitox hoje, ele estava na década de 80 e 90 lá no hospital, no HU, no hospital universitário, foi para o hospital regional. Com a reforma, nós estamos ali na rua Royal Dibo, no Sereste, antigo Sereste, Centro de Referência ao Trabalhador, prestando informações toxicológicas. Lá são 2 médicos que atendem 24 horas por dia em regime de sobreaviso. A gente também faz plantão lá presencial. São 4 farmacêuticos, né, noturnos e diurnos, uma veterinária e um biólogo cedido pela Secretaria de Educação.
que ele faz a identificação dos animais peçonhentos e presta informação toxicológica também. Tem um número de telefone que o interior possa estar ligando? Sim, a gente tem o 150, que é gratuito. Então você liga 150, que é direto no Civitox. Tem um 0800 nacional, é 0800 722 6001. 0800 722 6001. Vamos supor que um profissional aqui esteja atendendo um profissional. Está ocupada a linha do 0800, vai cair no centro mais próximo. No centro de Cuiabá, no centro de Brasília, assim como o nosso centro não atende só o estado de Mato Grosso do Sul, não. A gente atende muitos casos de Minas Gerais, de Brasília, do interior de São Paulo, porque esse 0800 agora é uma linha nacional. Cada estado tem o seu centro de informação toxicológica. É um centro para cada 1 milhão ou 2 milhões de habitantes. Como a gente tem um estado de em torno de 2 milhões de habitantes, a gente tem um centro aqui em Campo Grande. Quer dizer, não podemos perder tempo. Deu ocupado, já cai em outro, para que possa estar te atendendo e você ganhar tempo e levar essa pessoa imediatamente até o local mais próximo para ser já feito o tratamento adequado. Perfeito. Seja por animal peçonhento, seja por drogas de abuso, seja por medicamentos, que a causa mais comum de intoxicação são medicamentos, domes sanitários domésticos, planta tóxica e produtos químicos de uma maneira geral. Como evitar que o escorpião possa entrar na nossa casa agora que você me deixou até preocupado, falando que vem as chuvas e os escorpiões estão entrando para dentro do Mato Grosso do Sul? Existe alguma forma de afastá-los das nossas residências? Até eu estou preocupado, eu tenho criança pequena em casa. Esses dias na igreja estava um escorpião caminhando no meio das crianças, é uma coisa preocupante. Entulho, o escorpião ele tem inimigo natural na natureza. Pássaros, sabiá, bem-te-vi, até pardal, dependendo do tamanho do escorpião, vai lá, né, e ainda palita o dente com um ferrão do escorpião. Então eles têm que se esconder. Grama alta, ele vai se esconder na grama alta. Restos de entulhos de construção, madeira, tijolos, eles vão se esconder ali. Eles vão sair à noite, né, para poder caçar, ou durante o dia mesmo. Então, limpar o quintal. A limpeza do quintal, não adianta você limpar só seu quintal se o vizinho deixa o quintal sujo. Vai e o escorpião ele passa de um ralo para o outro. Então o que a gente tem que fazer? Limpeza de quintal, ralos que possam ser fechados manualmente. Né? Tem aquele ralo que a gente compra, né, em qualquer material de construção que eles se fecham. E a água sanitária. A água sanitária é um meio simples, barato e eficiente de afastar o escorpião. Ele não gosta do cheiro. Então, no mínimo, 3 vezes na semana, jogar no ralo do banheiro, no ralo da cozinha, no ralo do tanque. É uma medida simples, barata, qualquer um pode fazer isso. E isso tem que se fazer parte da rotina da dona de casa, principalmente aquela que tem criança. Outra medida que é contraindicada é o uso de repelente, inseticida. Isso irrita o escorpião. E o Ministério da Saúde não indica, o CCZ contraindica e o Civitox também. Né? Se eu tiver que usar algum produto químico, que seja água sanitária, para afastar, pelo cheiro, afasta o escorpião. Dadas as dicas, basta agora que você coloque em prática para evitar a presença desse que não é um convidado do Mato Grosso do Sul e muito menos das nossas residências. Doutor Sandro, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Foi de suma importância as orientações, sucesso lá no Civitox. Doutor Sandro também é uma pessoa, eu falo que ele serve para tudo, porque além de estar no Civitox, ele também é o grande idealizador do CETOI, que é um outro projeto maravilhoso que trata de obesidade infantil. Vamos fazer um programa só sobre obesidade infantil, você aceita esse desafio? Vai ser um prazer. É um outro problema que atinge toda a sociedade sul-mato-grossense e brasileira. Então nós vamos ter um programa só sobre obesidade infantil com esse especialista, um cara maravilhoso, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado pela presença, que Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço, amém. E se você tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a tão esperada reflexão do dia de hoje. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa
os alicerces. Exatamente. Não adianta só você ficar pensando, sonhando, imaginando e não acreditar no dia a dia que você tem pela frente. A realidade depende muito daquilo que você faz. É o que eu sempre digo. Quem tem fé em Deus vence todos os obstáculos. Mas tem que ter fé no Deus do impossível. Naquele Deus que está sempre do nosso lado. Naquele Deus que quer habitar dentro do seu coração. Mas você tem que permitir com que isso se torne uma realidade. Pois só falar e não agir também não coloca os seus planos para que a gente possa realmente colher os frutos positivos. É importante que você, junto aos seus familiares, as pessoas que você mais ama, coloque em prática tudo aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. São exemplos, parábolas, atitudes, atos daquele que deu a vida para nos salvar. Basta agora colocar em prática. Depende muito de você que está me assistindo. Deus te quer sorrindo e não chorando. Um ótimo final de tarde a todos vocês. Fiquem com os anjos de Deus, que eles possam permanecer na tua casa com seus familiares. No próximo programa vamos falar sobre varicocele, uma das principais causas de infertilidade masculina. Fiquem com Deus, até lá.